paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é o Davi que está falando, presidente da JNI Praça da Bandeira. Lembrando, irmão, que toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, temos nosso culto, o culto dos departamentos. Estarei todo dia nesse horário, trazendo uma palavra abençoada para os irmãos. Toda segunda-feira, no caso. Quinta-feira, às 8 horas da noite, temos o nosso estudo da palavra. O pastor está trazendo um estudo sobre o Apocalipse. Sobre o Êxodo. Estamos no comecinho lá de Êxodo. E sábado e domingo, às 10h30 da manhã, temos o nosso culto. Irmãos, esse domingo agora, nós vamos fazer o nosso culto presencial na Quinta da Boa Vista. Fica no aguardo sobre o horário, o dia, se vai ser mesmo. Nós estamos contando com o tempo bom. Se o tempo ficar bom, nós iremos fazer o culto lá na Quinta da Boa Vista, amém? Fique ligado e espere o contato, amém? Sobre se vai ter ou não. Antes de começarmos, vou orar para abrir o culto. Depois estarei trazendo uma palavra introdutória e que nós tenhamos uma manhã abençoada, amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, gostaria de te agradecer pelo seu amor incondicional para conosco. Senhor, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos, Pai. Pai, para nos consertar. Senhor, enche-nos da tua presença, enche-nos de ti. Tira-nos, Senhor, Pai, da mesmice, Senhor. Enche-nos com teu Santo Espírito, Pai, que nós possamos alcançar outras pessoas através da tua palavra, Senhor. Pai, toma esse culto como cheiro suave a ti e que o Senhor fala aos nossos corações, Pai. Pai, que cada palavra pregada aqui, Senhor, Pai, se torne uma semente, Pai, que ao ser jogado, Pai, no terreno, na terra, Senhor, Pai, fértil, ela crie, Senhor, raízes, germine, crie raízes no tempo certo, Pai, Pai, determinado por ti dê frutos, Senhor. Fala conosco, Pai, poderosamente essa manhã, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agora farei a leitura da palavra introdutória. Depois temos um louvor e depois eu estarei pregando a palavra da manhã. Amém? No Salmos 47 vai falar sobre Deus, o Rei da Terra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei, ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém? Aqui a palavra de Deus diz para a gente bater palmas. Todos os povos, bater palmas, celebrar a Deus com voz de júbilo. Amém? Aqui, irmãos, para a gente entender, nós seres humanos fomos feitos para adorar a Deus. Tudo que sai da nossa boca tem que ser de adoração. Por isso que a Bíblia diz que a nossa mente, a nossa voz tem que ser algo que sai para edificar. A nossa palavra tem que ser uma palavra de edificação para que outras pessoas sejam alcançadas. E essa é uma das coisas que nós temos que fazer. Amém? Que nessa manhã nós venhamos entender que
nós temos que ter voz de edificação, nós temos que glorificar o nome do Senhor. A primeira coisa que tem que acontecer quando nós acordarmos é adorar o Senhor, dizer que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, todo o louvor. Amém? E que nós possamos essa manhã, irmãos, estar adorando ao Senhor, fazendo com que a nossa boca seja boca de edificação, para que outras pessoas sejam alcançadas, impactadas pelo poder da palavra. Amém, irmãos? Essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, essa breve palavra sobre dizer que Deus ele é grande, dizer que Deus é digno de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor. Amém? Agora vamos entrar na palavra, vamos falar um pouco sobre relacionamento. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Irmãos, particularmente esse foi um dos... Se não foi o primeiro versículo que eu decorei assim que eu me converti, assim que eu aceitei a Jesus. Um discipulado com o pastor, ele fazendo discipulado, ele pegou esse texto e leu esse texto e pediu para mim decorar. Particularmente, esse foi o primeiro texto que eu decorei da Bíblia. E o pastor falou para mim essa passagem, Apocalipse 3:20, e veio explicando cada significado aqui desse texto. E hoje eu vou falar um pouco sobre relacionamento, de acordo com esse texto de Apocalipse 3:20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Irmãos, nesse texto aqui eu gostaria de um pouco falar sobre relacionamento. A gente sabe que quem está falando isso é Jesus. Aí Jesus fala: eis que estou à porta e bato. E Jesus, ele verdadeiramente quer ter um relacionamento conosco, entendeu? E para a gente entender um pouco sobre o relacionamento, eu gostaria de falar um pouco sobre como que funciona um carro, para ele funcionar bem. O motorista, quando ele tem o seu carro, ele adquire um manual daquele carro, e naquele manual tem o que pode fazer e o que não pode com esse carro. A gente sabe, se a gente botar pouco óleo no motor, o motor tem um sério risco de ser danificado, e para recuperar é bem difícil. A gente sabe que nós temos que trocar a roda, porque se usar muito ela desgasta o pneu, e numa aquaplanagem ou numa pista escorregadia, quando você for acionar o freio, o carro não pode parar a tempo, e isso ocasionar um acidente, uma batida. E no manual do carro tem diversas coisas que nós devemos fazer, que nós temos que fazer, e o que nós não temos que fazer. E é assim também na vida cristã. Tem coisas que nós devemos fazer e tem coisas que nós não devemos fazer. A Bíblia é o nosso manual do crente, do cristão, aquele que quer viver segundo a palavra de Deus. Assim como o carro, para ele ter um bom funcionamento, a pessoa que conhece, que quer conhecer o seu carro, precisa ler. A gente, se nós somos cristãos, para a gente entender a vontade de Deus, uma das coisas que nós temos que fazer é ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, para entender o que Deus quer de nós, entendeu? E isso nos faz ter um relacionamento
Não estou falando para você se relacionar com o seu carro, não. Estou apenas dando um exemplo. Entende? Assim como nós temos que entender como o funcionamento daquilo que nós estamos adquirindo, também a palavra de Deus ele nos ajuda a entender a vontade de Deus sobre nossas vidas. Todas as vezes a gente quer as coisas pensando que é a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus, é a nossa vontade. E muitas das vezes nós temos que saber escolher o que é a vontade de Deus e entender, ter discernimento, entender o que é a vontade de Deus, o que é a nossa vontade. A Bíblia diz que Deus ele satisfará os desejos do nosso coração. Mas só que esse desejo do nosso coração é de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque quando a gente está na vontade de Deus, aquilo que está no nosso coração é de acordo com a vontade de Deus. Entende? E hoje eu gostaria de falar sobre o relacionamento. Nosso relacionamento com Deus. Amém? Apocalipse 3:20, a primeira parte diz assim: eis que estou à porta e bato. Ou seja, o homem ele tem a necessidade do relacionamento com Deus. Muitas vezes ele não sabe que ele tem essa necessidade. Aí o que ele faz? Ele procura em outros lugares, em bebidas, drogas, aquilo que só Deus pode dar para ele, que é o relacionamento íntimo, puro, é um prazer. Muitas das vezes as pessoas botam prazer na bebida, no cigarro, na droga, no dinheiro. Por isso que a gente vê muitas pessoas ricas hoje que se suicidam, mas a gente fica, mas ela era rica, não estava faltando nada. Ela tinha tudo, mas não tinha nada. Ela não tinha Jesus. Pode ter tudo, mas se não tiver Jesus não tem nada. Jesus é o suficiente, tem que ser o suficiente na nossa vida. Amém? Eu gostaria de falar sobre um camarada chamado Paulo. Paulo, ele estava perseguindo os cristãos. Naquele tempo, eles chamavam os cristãos, aqueles que seguiam a Jesus, de seita, o caminho. E Paulo ele pegou alguma carta para ir para Damasco, para prender os cristãos e até matar. E chegou um determinado momento da travessia até Damasco, e ele tem um grande clarão vem sobre ele, e ele não entendendo nada, e ele fala: quem é? Aí Jesus fala: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Aí Paulo fala: quem é? Aí Jesus fala com ele: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. E ali Paulo, ele já caído no chão, ele fica cego. Essa foi uma das formas de Jesus bater na porta de Paulo. Muitas das vezes tu não está entendendo a forma que Jesus está batendo na tua porta. Muitas das vezes Jesus está falando com você pela vida do teu irmão, pela vida do teu filho, ou até por um colega teu, até por um amigo, porque Deus faz isso. Se chama multiforme graça de Deus. Ele usa quem Ele quer da maneira que Ele quer. Deus usou um jumento, irmãos, para falar com um rei. Deus usou um jumento. E ali ele não entendeu. E Paulo ali na hora ele entende que ele estava fazendo errado. E mais à frente a Bíblia vai relatar que Ananias, Deus fala com Ananias para ir lá em Paulo, para ir lá onde Paulo estava e botar a mão nele. E ali Paulo foi curado, batizado. E Paulo se tornou aquilo que Deus queria que ele se tornasse. Muitas das vezes estamos fazendo coisas que não é necessário fazermos. Nós temos que
Jesus, Deus manda a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Para a gente desfrutar de um relacionamento com Deus, nós temos que obedecer a palavra. E Paulo obedeceu, entendeu o chamado dele. Paulo ouviu Jesus bater na porta. Paulo entendeu. E essa foi a forma que Jesus encontrou para falar com Paulo. E qual é a maneira que Jesus está falando com você? Você está ouvindo Jesus bater na tua porta? Amém? Muitas das vezes Jesus quer fazer isso conosco. Jesus quer nos fazer entender que é necessário a gente passar por certas situações para que o reino dele cresça, para que a palavra dele prospere, não em sentido financeiro, não, prospere no sentido de que outras pessoas possam estar ouvindo a palavra e tendo a vida transformada, mudada. Esse que é o verdadeiro evangelho, a pessoa ouvir a palavra e a vida dela mudar, transformar de vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais. Esse é o verdadeiro significado do evangelho. É a boa nova. Se você fazia coisas erradas, você não irá mais fazer coisas erradas. E a Bíblia vai dizer que Paulo ele começa a pregar o evangelho. E muitas das vezes ele pregando, as pessoas não entendendo o que ele estava fazendo ali, pregando o evangelho. Uma hora ele estava perseguindo, agora ele está pregando. Muitas das vezes isso vai acontecer em nossas vidas. Muitas das vezes vai acontecer. Jesus vai bater na nossa porta, a gente vai abrir e nós vamos ser mudados e as pessoas que estão ao nosso redor não vão entender. Mas essa não é o foco da mensagem aqui. Aqui vai ser para outra ocasião. Mas Jesus ele quer ter um relacionamento com você e comigo, profundo. Mas para isso acontecer, nós temos que entender que Jesus está batendo na porta. Amém? E lá em Apocalipse 3:20, a parte B, vai dizer assim, ó: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, nós temos que entender que Jesus ele está batendo na porta. Nós temos que ouvir a voz dele e abrir essa porta. Essa é uma ação nossa. A primeira parte de Deus, ele está batendo, ele quer ter um relacionamento. Agora cabe a gente ouvir a voz e abrir a porta. Hebreus 3:15, olha o que Hebreus 3:15 vai dizer. Hebreus 3:15: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Ou seja, nós não devemos endurecer o nosso coração. Ou seja, nós estamos ouvindo a voz, mas nós não queremos abrir a porta. Sabe o que acontece? Sabe o que vai acontecer? Igual com o povo aconteceu lá no Egito, quando o povo saiu do Egito. O povo viu toda aquela maravilha que Deus fez, Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito, eles passando, Mar Vermelho, viu tudo, mas só que o povo murmurou. Ou seja, o povo ouviu a voz, mas não abriu a porta do seu coração. Estava endurecido, ele endureceu o coração. Aí o que aconteceu com aquela geração? Aquela geração ficou toda no deserto, ficou 40 anos caminhando no deserto. Apenas 2, Josué e Caleb, que herdaram a terra prometida, aquilo que Deus estava falando, queria dar para eles. Apenas 2 pessoas de toda aquela geração. Será que você são essas pessoas? Ou você é Josué e Caleb?
E ali a Bíblia vai dizer que eles herdaram a terra prometida. E aquele povo que murmurou no deserto, eles caíram no deserto e teve que se levantar outra geração. Ou seja, a pior coisa que nós devemos fazer é murmurar. Murmuração. E em Deuteronômios 11, 26, olha só o que vai dizer lá em Deuteronômios 11, 26. Diz assim, ó: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Ou seja, se ouvir a voz de Deus e cumprir os mandamentos do Senhor, as coisas irão ocorrer bem. Pode até, muitas das vezes acontece da gente passar por algumas coisas, mas a gente passa por certas dificuldades, mas a gente tem paz. Deus nos proporciona essa paz. Ou seja, nós temos que ouvir a voz, cumprir os mandamentos. Ou seja, ouvir a voz e abrir a porta. Nós não devemos fazer igual Hebreus 3,15 que diz: se a gente ouvir a voz e endurecer o coração, não. Nós temos que ouvir a voz e abrir a porta, ou seja, cumprir os mandamentos, obedecer os mandamentos. É esse mais um estágio do relacionamento. A Bíblia vai falar que nós devemos ser aqueles discípulos que não só ouvem, mas também praticam. Ou seja, nós temos que ouvir e abrir a porta. Uma ação nossa, uma prática nossa, nós temos que fazer isso. Ouvir a palavra e abrir a porta. Amém? E a palavra vai dizer sobre essas duas coisas, a bênção, aqui em Deuteronômio, bênção e maldição. Se a gente ouvir a voz e não abrir a porta, nós iremos escolher a maldição. Automaticamente existem dois lados, o lado bom e o lado ruim. Não existe outra coisa, existe só um caminho. Mas existe dois lados, o lado bom e o lado ruim. E Deus ainda fala para nós escolhermos o lado bom, o lado da vida. Qual que está sendo a sua escolha hoje? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. E o último tópico que eu botei aqui, que é Apocalipse 3:20, a parte C, que é: entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqui eu botei uma história de um camarada chamado Zaqueu. Zaqueu, ele todos sabem, mas Zaqueu ele estava numa árvore alta, ele estava querendo conhecer Jesus. E quando Jesus estava passando naquele local, ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa que hoje convém eu entrar na sua casa. Zaqueu ali desce depressa e vai, e Jesus ele entra na casa de Zaqueu. E ali a primeira atitude de Zaqueu, eu acho interessante, é que Zaqueu ele tem uma mudança totalmente, tanto de mente como de atitude, que esse é o principal. Não adianta só falar, temos que mudar com ações. E Zaqueu ali, olha só o que Zaqueu faz, irmãos. Lucas 19. Diz assim, ó: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homens pecadores, ventremente. Olha só o que Zaqueu fala, irmãos. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes
Mas, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? E ali, irmãos, Zaqueu ele decide, além de abrir a porta para Jesus entrar na tua casa, ali ele decide fazer as coisas totalmente ao contrário que ele estava fazendo anteriormente. E ele fala que ele ia dar metade dos bens dele, e se ele fraudou alguma pessoa, ele iria restituir 4 vezes mais. Essa era a lei da época. E ali a gente tem que entender que quando Jesus entra em determinada casa, em locais, Jesus ele muda, transforma a situação dessas pessoas. Transforma, deixa Jesus entrar na tua casa. Não sei qual estágio que você está aqui no relacionamento, se é vendo que Jesus está batendo na tua porta, ou se você já ouviu a voz de Jesus, mas está endurecendo o coração para abrir a porta e não quer abrir a porta, ou se você deixou Jesus entrar na sua casa e está tendo comunhão com Ele. Não sei qual desses estágios você está, mas entenda uma coisa: Deus ele quer ter um relacionamento profundo com você. Amém? Deus ele quer se fazer presente na sua vida. Deus ele quer tomar conta da sua vida em todas as áreas, não só na espiritual, mas na profissional, conjugal. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos: deixa Deus tomar conta da sua vida. Deixa Deus entrar na sua casa. Ele quer cear com você, quer ter comunhão, intimidade contigo. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Fiquem na paz e tenham uma excelente semana. Amém? Lembrando que toda segunda-feira às 7 horas da manhã temos o nosso culto dos departamentos. Quinta-feira às 8 horas da noite temos o estudo da palavra, a Bíblia. E aos domingos, 10h30 da manhã, temos o nosso culto. Amém? Vamos orar para encerrar. Gostaria de agradecer a tua presença. E lembrando também que para você ficar ligado, que nós vamos dar mais informações sobre o culto de domingo agora. Nós pretendemos fazer o nosso culto presencial na Quinta da Boa Vista. Amém? Mas aguarde mais informações. Amém? Vamos orar para a gente encerrar esse culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por esse culto. Toma, Senhor, essa palavra que foi ministrada, Pai, em nome de Jesus Cristo, enche-nos da tua presença. Fala conosco, muda, Senhor, muda nossas vidas, Senhor. Pai, enche-nos de Ti, Senhor. Pai, que a Tua palavra seja o alimento, Senhor. Oh, Pai, que o relacionamento com o Senhor seja algo, Pai, oh, Pai, vivo, Senhor. Oh, Pai, que seja algo diário, Senhor. Seja algo profundo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, toma, Senhor, esse irmão que está, Senhor, ouvindo essa palavra, Senhor. Oh, Pai, fala com ele no íntimo, Senhor, no mais profundo do teu ser. Oh, Pai, toma, Pai, oh, a nossa semana, o nosso mês, Senhor, o nosso ano. Enche-nos da tua presença, que nós possamos falar do teu amor para outras pessoas também. É o que eu te peço, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos, tenham uma boa semana, fiquem na paz e amém.